Deixa eu compartilhar a tela. Gente, então nós começamos aqui, na verdade, continuamos, né, na situação da industrialização russa. Não era uma burguesia nacional atuante. Ela estava relacionada ao capital estrangeiro, principalmente ao inglês e ao francês. Nas regiões mais próximas, vamos dizer assim, da Europa, né, como Moscou, Varsóvia, que nem é mais Rússia, a capital da Polônia, Lodz, que não sei aí onde fica, e São Petersburgo, Moscou e São Petersburgo, aí com certeza é na Rússia atual ainda, você vai ter uma industrialização promovida por empresas, por multinacionais, franceses e ingleses, principalmente. Ainda assim, gente, a Rússia, naquele momento, contava com uma burguesia muito fraca, pouco operante. E esse crescimento levou à promoção de greves. Mas quem atuou foi a Ucrânia, a polícia de repressão do czar. Tá bom? Então, 1.3, para a gente continuar nisso tudo aqui. Lembrando que nós estamos trabalhando até agora sobre a Revolução Russa são os seus antecedentes. 1.3. Organização dos movimentos oposicionistas proletários. Funcionamento de partidos proletários na clandestinidade. Populismo versus marxismo. Populismo, pregação leve à adoração do povo russo. Crença em um socialismo agrário, reivindicação de uma representação democrática e derrubada da autocracia. Populismo anarquista e assassinato de Alexandre II, em 1881. Formação do Partido Operário Social Democrata Russo, PSDOR, em 1898, com a divisão em mencheviques versus bolcheviques. Bolcheviques, grupos majoritários de tendência radical que defendiam uma implantação imediata do socialismo, por meio de uma revolução, a partir da liderança de Lenin. Mencheviques, grupo minoritário de tendência moderada e que pregava a luta pelo amadurecimento, por meio de reformas progressivas, a partir da liderança de Plekhanov e Martov. Então, vamos pegar aqui até os bolcheviques e mencheviques. A Rússia, mesmo vivendo sob um autoritarismo pesado do czar, vivia uma pluralidade de ideias. Pluralidade esta clandestina. Era proibida a livre manifestação política dentro da Rússia dos imperadores, da Rússia pré-revolução de 1917. Então, o primeiro ponto aqui fala que estes partidos funcionavam na clandestinidade. Eles não tinham a autorização do czar, do imperador, para poder funcionar. Mas, como diz o ditado, proibido é mais gostoso. E no final do século XIX, se formam duas tendências. O chamado populismo, até mesmo ligado a uma espécie de social-democracia, e o marxismo, muito debatido e espalhado, né, a partir das ações e reuniões clandestinas. Definição de populismo, no caso russo aqui. Pregação leve à adoração do povo russo, crença em um socialismo agrário, reivindicação de uma representação democrática e derrubada da autocracia. Na verdade, não a definição de populismo, mas no que... Só um minuto. No que os populistas acreditavam.
Então, eles acreditavam numa democracia representativa, sim. Já o populismo mais anarquista, os anarquistas mesmo, foram os responsáveis pelo assassinato de Alexandre II em 1881, numa época em que vários líderes do mundo foram assassinados. Você tem o rei da Itália, Humberto I, você tem o próprio Francisco Ferdinando, às margens da Primeira Guerra Mundial, você tem o ex-rei de Portugal, Carlos I, também sendo assassinado. Vários líderes foram assassinados por o ex-presidente dos Estados Unidos, William McKinley, assassinado dentro dessa onda anarquista que varreu o mundo no final do século XIX e início do século XX. Mesmo porque os anarquistas eram contra qualquer forma de manifestação política ou de qualquer tipo de poder. Alguns falam que o Alexandre II tinha planos de abertura de um parlamento e da transformação da Rússia em uma monarquia constitucional, aos moldes do que acontecia na Inglaterra e na Alemanha no final do século XIX e início do século XX. O seu assassinato fez com que o seu filho, se eu não me engano, acho que foi o Nicolau I, eu não sei qual dos filhos dele que veio governar depois dele, jogasse fora esses planos. O que fez o aumento da tensão se prolongar no final do século XIX e início do século XX. Bom, outra divisão foi encontrada também no PSDOR, no Partido Operário Social Democrata Russo. Então, o PSDOR tinha duas vertentes. A primeira, dos bolcheviques, queria uma revolução direta. Sai daquela condição que a Rússia vive e passa para uma situação comunista. Já os mencheviques acreditavam, sai daquela situação a partir de uma revolução, fortalece uma democracia liberal e depois você faz uma revolução socialista. Quem acabou levando a melhor foram os bolcheviques na Revolução de 1917. Ainda na situação de pré-revolução, temos o ponto aqui que eu vou continuar. Guerra Russo-Japonesa, derrota da Marinha Russa em Port Arthur, Vladivostok e Coreia. Manifestações pacíficas de 1905 e reivindicação por melhores condições de vida, trabalho, direito à greve, reforma agrária e uma Assembleia Nacional. Domingo Sangrento e criação dos sovietes, parlamentos locais paralelos comandados pelos trabalhadores. Promessa do czar em organizar uma monarquia constitucional e convocação da Duma. Mudança na lei e aumento do número de representantes que apoiaram o czar na Duma. Então, Duma, para a gente explicar aqui no bate-papo, Duma, Parlamento Russo. Parlamento, onde ficavam os deputados russos, de certo modo, quando a Rússia foi transformada tentou-se transformar a Rússia numa monarquia constitucional. Bom, pela primeira vez na história, um país asiático ganhava uma guerra de um país europeu. Quem contra quem? Os japoneses ganhavam a guerra russo-japonesa dos russos. Falava, mas a Rússia tem grande parte na Ásia, mas territorialmente falando, economicamente falando, e até mesmo a população, em grande parte, está na Europa. A Rússia, na verdade, a cadeia dos chamados Montes Urais é a região que divide a Europa da Ásia. E os Montes Urais estão na Rússia. Bom, essa derrota fez com que o custo de vida aumentasse,
os soldados ficassem satisfeitos com aquela situação e a população fosse para as ruas não para derrubar o czar. Isso aqui é de fundamental importância entender. O que eles pediam eram melhores condições de vida e de saúde. Melhores condições de vida. Como eu mesmo falei, como terminam as coisas na Rússia? Terminam aqui, ó, só a bala comendo. E o Domingo Sangrento é um exemplo. O que foi o Domingo Sangrento? Não confunda Sunday Bloody Sunday, a música do U2. A música do U2, só para a gente fazer um parênteses aqui, para quem conhece o U2, né? Quem não conhece, vale a pena conhecer. É uma banda irlandesa. E essa música, Sunday Bloody Sunday, conta a história de um conflito ocorrido entre católicos e protestantes na Irlanda. Lá, a situação entre católicos e protestantes ainda é um pouco tensa. O Domingo Sangrento, aqui da Rússia, foi uma manifestação na atual Praça Vermelha de Moscou, pedindo melhores condições de vida para a população. O czar, eu vou colocar a expressão, solta a Ucrânia, a polícia secreta dele, para dispersar os manifestantes. E o que aconteceu com muitos desses manifestantes que não tinham um pedaço de papel na mão? Acabaram sendo assassinados. É lógico que essa situação gerou para o czar um desgaste muito grande, porque eram inocentes, eram pessoas que não tinham, que nem eu falei, nem um pedaço de papel na mão. Ele aceita criar a Duma, o parlamento russo. Entretanto, pouco efeito a Duma produz, porque grande parte dos deputados da Duma chegam ali na década de 1910, acabam se alinhando ao pensamento do czar. Bom, dito tudo isso, vamos agora para a Primeira Guerra, lembrando, as manifestações de 1905 também são conhecidas como Ensaio Geral da Revolução. Ensaio Geral da Revolução. Por quê? Porque ela deu alguma experiência aos manifestantes. Experiência que foi fundamental já em 1917. Por isso que, então, alguns autores a chamam de Ensaio Geral da Revolução. Continuando aqui, meninos, a Primeira Guerra Mundial. A gente vai até umas 10h30, mais ou menos, também, que enfim, 10 alguma coisinha, vendo o que dá. 2. A Primeira Guerra e a Revolução de 1917. A guerra fora o mais belo presente do czar Nicolau II à Revolução. Lenin, arraso militar e desorganização belicosa. 4 milhões de soldados mortos. Crise de abastecimento, saques e racionamento de alimentos. Comando do exército por Nicolau II e ação de Grigori Rasputin. Início de uma greve no início de 1917, adesão por parte do exército e investimento contra o edifício da Duma. Revolução de Fevereiro e organização de um governo provisório comandado pela burguesia liberal. Duma versus sovietes. Permanência da Rússia na guerra e aprovação de uma ofensiva contra os alemães. O que quer dizer essa frase do Lenin?
a guerra foi o mais belo presente do czar Nicolau II à Revolução. A entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial justamente enfraqueceu o governo do czar e as forças armadas russas. Então, quando Lenin fala que esse foi o mais belo presente do czar, ele dizia por conta do enfraquecimento que a guerra provocou aos pilares do governo czarista. O exército, na verdade, as forças armadas e a própria monarquia. O arraso militar e a desorganização foram marcas da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Era um exército grande, pouco organizado e com poucos recursos bélicos. Pouca arma, pouco alimento. E essa situação de abandono do exército russo por parte do czar deixou essas mesmas forças armadas pé da vida para com o czar. Eles ficaram nervosos, assim, nossa, esse homem não está nem aí para a gente, não. Mas que droga de homem é esse? E aí a revolução acaba acontecendo. Primeiro, veio a Revolução de Fevereiro, que aconteceu em março. Eu falava, mas por que o nome de Revolução de Fevereiro? Porque o calendário que os russos adotam não é o calendário ocidental, é o calendário da Igreja Ortodoxa. Então, maio, melhor dizendo, março para nós, fevereiro para eles. Fica a terminação deles, né? Eles foram eles que fizeram a Revolução. Então, Revolução de Fevereiro derruba o czar. Então, Nicolau II é afastado do poder e é colocado no poder uma burguesia liberal que não consegue fazer muito pelo país. Dá liberdade de imprensa, dá liberdade de manifestação, mas liberdade de imprensa e de manifestação não enche barriga do povo. E, principalmente, a Rússia, na Primeira Guerra Mundial, cansava a sua população. O povo não aguentava mais isso. Homens, mulheres, crianças não aguentavam mais isso. Pessoas perdendo seus pais, seus maridos, seus filhos. E essa situação fez com que o governo de Fevereiro não se cristalizasse, não se perpetuasse. Não teve força para continuar. Veio, então, a Revolução de Outubro, que é o item 3 aqui. Bom, 3. Só um minuto, por favor. Certo. Para nós terminarmos a aula de hoje, mas eu termino a aula também aqui, viu? Não, acho que então eu vou terminar esse assunto. Só tomar uma água aqui, para aguentar o trampo. Nós já vimos, então, os antecedentes, o chamado Ensaio Geral de 1905, a Revolução de Fevereiro, e agora passemos à Revolução de Outubro. Lembrando, na Revolução de Fevereiro, você tem os mencheviques tomando o poder, que eram também chamados de russos brancos, e na Revolução de Outubro, você tem os bolcheviques tomando poder, que eram também chamados de vermelhos. Continuando aqui, então, item 3, quase terminando. Tese de Abril. No livro, o Estado... eu tenho que colocar isso também.
o Estado e a Revolução de Lenin. Lenin escreveu que era necessário dar paz, pão e terra para a população russa. Ou pão, paz e terra. Era um movimento das chamadas Teses de Abril. Continuando, organização da Guarda Vermelha por Trotsky e desobediência de soldados e marinheiros. Formação dos comitês, na verdade, faltando plural, dos comitês de fábrica. Revolução de Outubro, tomada do poder no Palácio de Inverno de Petrogrado e estabelecimento do Conselho de Comissários do Povo, sob a presidência de Lenin. Bom, a situação é: o Lenin volta na Revolução de Fevereiro, dentro daquilo que eu falei para vocês, os alemães financiam o retorno de Lenin para a Rússia. Ele escreve o livro, terminam, na verdade, em abril de 1917. Em outubro, a Revolução corria como estava escrito no livro, com o lema paz, pão, pão, paz e terra. O paz, pão e terra não muda o produto final. E na Revolução de Outubro, os vermelhos tomam o poder. Ou seja, os bolcheviques tomam o poder. Os bolcheviques não acreditavam que a Revolução primeiro devia ser liberal para depois ser socialista. Eles já queriam o socialismo logo de cara. E é isso que eles tentaram implementar. Então, o item 3.1, para nós terminarmos a aula de hoje, né? Consolidação da Revolução Socialista. Distribuição de terra gratuita aos camponeses, nacionalização de bancos, indústrias, estradas de ferro e comércio exterior. Proclamação do não reconhecimento das dívidas externas da Rússia. Autorização da formação das diferentes etnias de que formassem estados independentes e adoção de um partido único. 3.1, primeiro ponto, fazem parte, ou fizeram parte, né, das ideias da Revolução naquele momento. Primeiro, aqui, então, é restabelecer uma reforma agrária. Lembrando que a reforma agrária necessariamente não é pauta comunista. Napoleão Bonaparte fez uma reforma agrária. Mas eles vão, dentro do lema pão, paz e terra, tem que se distribuir a terra para os camponeses. Nacionalização, fazer parte da política comunista. Nacionalização de bancos, indústrias, estrada de ferro e comércio exterior. Proclamação do não reconhecimento das dívidas externas da Rússia. Logicamente, a quem isso desagradou, e muito, a países como a Alemanha, França, Inglaterra, que tinham emprestado muito dinheiro já para os russos, que não veriam esse dinheiro com o êxito da Revolução Socialista. Foi dado, inicialmente, a permissão de que diversas etnias formassem estados independentes. Depois, com Stalin, ele centraliza isso tudo. Para a gente terminar aqui, pessoal, o Tratado de Brest-Litovsk, né, que eu já falei com vocês ao final da Primeira Guerra Mundial, mas lendo aqui, reconhecimento da independência da Polônia, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Ucrânia, desmobilização dos exércitos e pagamento de 6 bilhões de marcos ouro em reparações. Não preciso de falar sobre o Tratado de Brest-Litovsk, que foi um acordo assinado para que a Rússia se retirasse do confronto, e também houve reconhecimento destas independências. Para nós finalizarmos, gente, russos brancos versus revolucionários é a Guerra Civil Russa, que vai durar, né, de 1918 até 1921. Quem leva a melhor? Os revolucionários, que também eram vermelhos. Lenin, né,
coloca em prática a ANEP, nova política econômica, permitindo que pequenas empresas pudessem funcionar, pequenas empresas de iniciativa privada, mas após a morte de Lenin, Stalin toma o poder. Sobre isso, pessoal, veremos, né, em próximas aulas, tá bom? Só um minuto, por favor. Compartilhamento. Deixa eu